Bora lá para mais uma live transformacional. Hoje, 31 de fevereiro de 2021, um mês que para muitos aí virou até meme, né? 121 de fevereiro. O medo de muitos é acordar e amanhã ser dia 32 de janeiro, não é fevereiro não, de janeiro, eu estou pulando até fevereiro. Mas o fato é que realmente esse mês está sendo mesmo grande, né? Parece que está sendo mesmo maior do que o normal. Talvez aí pelas adversidades que as pessoas têm enfrentado. Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, para os meus seguidores já me conhecem, mas de repente eu estou aqui com uma convidada que vai estar comigo hoje e provavelmente vai ter algumas pessoas que não me conhecem. Pois é, Eva, eu estou até mudando para fevereiro já estou virando a página, estou virando o calendário. Janeiro já, ó, misericórdia, janeiro foi cumprido, viu? Tá sendo, né? Nós estamos em janeiro ainda. Mas eu sou Norberto Ferreira, eu sou terapeuta, pós-graduado em psicologia, saúde mental, especializado em hipnose clínica, transformacional, PNL, coach, educação psicológica. E nós viemos aqui, vez por outra, para trazer umas mensagens, para trazer clareza para os nossos seguidores, para convidados e para pessoas que estejam interessadas em ter uma melhor qualidade de vida mental, emocional e se desenvolverem como ser humano, né? O tema da live de hoje é saúde mental, é algo que tem aí atropelado e pegado muita gente aí pelo pé, né? Inclusive terapeutas como eu, que não estou isento disso. Quero agradecer aqui cada um que estiver conosco durante todo esse percurso da live. A Isa está aqui já, a Eva, já citei. Eu vi antes que teve um amigo aqui que entrou. E a convidada minha de hoje é mais do que uma parceira de missão, terapeuta, é uma grande amiga. Eu tenho uma imensa consideração. Nós parceiros de missão, nós do movimento transformacional, realmente nós temos aí uma ligação muito grande uns com os outros, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos. Então, assim, é realmente uma irmandade, uma família transformacional. Eu honro cada um dos meus parceiros de missão. Eu tenho um carinho muito grande por essas figuras lindas, que são esses agentes do bem, pessoas comprometidas em se tornar melhor e fazer do mundo um lugar melhor. O tema da live de hoje, saúde mental, como eu disse aqui, e para me ajudar a discorrer sobre esse assunto, eu vou estar convidando aqui desde já, para poder não estender muito a live, a minha grande amiga, eu vi a Isa aqui, ó, a Aline. Eu confundo sempre Isa e Aline, que as duas são tão lindas, que às vezes dá para até confundir, parece até irmãs. Então hoje eu vou estar com a Aline, né? E a Isa, eu acho que já convidei ela para uma live, mas se eu não convidei, fica o convite que é ao vivo, Isa, a gente fazer uma live. Mas fica para depois da nossa viagem para São Paulo, né? A gente vai estar fazendo uma viagem agora na próxima sexta. Nós vamos estar em São Paulo, reunidos, para poder trazer mais conteúdo, trazer mais excelência no atendimento dos nossos clientes. Ela já se posicionou aqui. Deixa eu aceitar essa figura. Ela pôs aqui, Isa é mesmo minha irmãzinha querida. Aline, eu acho que eu aceitei. Isso. Vejam bem, gente. Dá pra ficar nervoso ou não dá? Diz uma figura linda dessa. Eu fico até aqui, meio assim. Eu fiz uma live com a Isa um dia, ela apareceu toda bonitona e tal. Eu falei com a Aline agora. Eu falei, gente, eu fico até constrangido para receber essas duas. Boa noite, Norberto. Boa noite, eu quero te agradecer de antemão, né? Desde já te agradeci algumas vezes, mas vou agradecer agora em público, por estar aí comigo mais uma vez, me honrando, trazendo, como eu disse aqui, clareza, né, para as pessoas que são seus seguidores, para os meus seguidores, outras pessoas que não são nem meu nem seu, né, mas que estão em busca de uma melhor qualidade de vida mental, emocional, física, espiritual, e eu quero te agradecer muito pela pessoa que você é, pelo carinho que você tem comigo, e por estar agregando valor à minha vida e à vida de tantas pessoas. Eu queria que você se apresentasse. Ai, que lindo. Obrigada, Norberto. Eu que fico com toda, né, que me sinto honrada de estar aqui, né, trazendo clareza, trazendo o nosso conhecimento, que eu falo que é transbordar aquilo que Deus entregou para a gente e a gente passa para frente, né? Então, para quem não me conhece, eu sou terapeuta também, transformacional. Achei muito lindo isso que você falou, que nós somos uma família, e realmente eu me sinto assim também, né? Uma família de pessoas que
que se ajudam e estão no mesmo propósito, que é ajudar pessoas, né? Hoje à tarde eu estava aqui numa aula da Arlete, que é escritora, que é uma parceira também, vários dos nossos parceiros lá, e isso é muito bacana, a gente está numa caminhada juntos, né? Cada um no seu momento e trazendo essa transformação nossa, né? Primeiro é a nossa transformação, é sobre nós, nosso autoconhecimento, nossa evolução e com isso poder também ajudar outras pessoas, e isso não tem preço. Verdade. Ó, falando em família, apareceu aqui uma outra linda parte da família, que é a Silene, né? Silene, que além de ser parte da família, é inspiração para muitos, né? Quem conhece a história da Silene sabe as batalhas que essa mulher já enfrentou e está de pé. Às vezes eu me sinto até constrangido, Silene, quero te dizer isso. Eu estava falando para eles agora há pouco, a saída de São Paulo tem me deixado um pouco assim, fatigado, cansado, porque a gente está vindo no batidão, no início de ano, gente, aumenta muito a demanda de atendimento, e as pessoas entram já numa expectativa de ano, né? Então não sei se é para todo mundo ou se é para mim, mas normalmente, até para o mês de abril, a demanda aumenta muito de atendimento e a gente acaba se cansando um pouco mais, né, do que o normal. E aí quando eu vejo a Silene lá com a gente, eu vou de carro, né? Aí você vai sair 2 vezes a distância de mim, de ônibus, eu vou de carro e ainda assim, aí eu olho para essas mulheres e falo assim, nossa, meu Deus, deixa eu Viajar quase tomar minha 2 postura. horas Pois para é, chegar lá. deixa eu tomar minha postura de homem aqui, olhando para essas mulheres, me incentivar, me motivar através delas e fazer o que tem que ser feito. Bruno, obrigado por estar aqui. Aline, nós vamos falar sobre saúde mental hoje, né? Que é aquilo que a gente vem estudando, vem se aprimorando, vem se capacitando, para nos ajudarmos, como eu disse aqui, porque o amor próprio, gente, amar a si não é egoísmo. Amar, colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo. Isso é mandamento, né? Eu sou o cara que, espiritualizado, não me chame de religioso, por favor. Quer me xingar, me chame de religioso. Sou espiritualizado, respeito. Eu não defendo placa de igreja, denominação religiosa, cultura de fé. Eu defendo a palavra de Deus. Está na Bíblia, para mim está valendo. Então, eu vejo que as pessoas confundem muito, que são os 2 grandes mandamentos de Jesus. Um, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a sua alma, de todo o seu coração. E o segundo mandamento é amar o próximo a si mesmo, né? Então, esse fica subentendido, são 3. Se ame e ama o próximo a si mesmo. O Wagner Faustino, outro grande irmão, amigo, está aqui conosco. Isso aí é um grande privilégio ver pessoas assim, sabe, desse gabarito conosco aqui. A Ana está aqui conosco também. Agradeço demais a presença de cada um. São pessoas que têm aí, gente, nós ficamos aí, sabe, no batidão. E ver Wagner aqui, ver essas pessoas aqui conosco aqui, isso nos enaltece, isso aí nos deixa alegres, felizes, não envadecidos. Porque se eles pararam para nos ouvir um pouco, é porque realmente eles acreditam que o que a gente tenta trazer aqui vai gerar valor, vai agregar valor para nós, para eles. Eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não precisa, que não tenha nada a oferecer, e ninguém é tão rico que não precisa de nada. Então, muitas vezes a gente vê, mas o que está fazendo o Wagner aqui? Um cara tão conceituado, o que está fazendo aqui a Silene? O que está fazendo aqui a Aline? Mas é porque eles entendem, né? Que de repente uma palavrinha que a gente fala aqui, uma frase, está no insight, né? Então, muitas vezes, a gente está na rua, e vê uma pessoa, um mendigo, e a gente olha para aquela pessoa, não dá nada. E aí, quando a gente vai passar por aquela pessoa, a gente vê a riqueza de conhecimento que a pessoa tem, de vivência, de história de vida. E aquilo nos deixa... Eu fico, muitas vezes, constrangido em ver, sabe, o conhecimento de que muitas pessoas, que às vezes a gente não dá nada por elas, elas têm a bagagem que elas carregam consigo, né? Eu vivi um pouco dessa vida, vocês já me conhecem, sabem da minha história, já andei nessa sombra da vida aí, né, nessa área escura, e eu percebi que as pessoas que estão ali muitas vezes têm conhecimento que muito engravatado não tem. Muito engravatado, muito motorista de Land Rover não tem. E eu queria, só para abrir aqui, eu andei pesquisando, olhando as coisas, eu percebi que o conceito de saúde, um contexto geral, o conceito de saúde, segundo a OMS, isso foi colocado em 1945, me parece, o contexto de saúde. Eu até notei aqui, a gente tem que ter uma colinha, né? Claro. A definição de saúde segundo a OMS, de 1945, então a gente está vendo que são outros tempos, né?
é um completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas uma ausência de doença ou enfermidade. Então, o que nós estamos falando aqui? Às vezes a gente entende, né, que quem é saudável é quem não está doente. É óbvio, não, fulano é saudável, não está doente. Mas segundo a OMS, a coisa, o buraco é mais embaixo. A coisa é muito mais complexa. Saúde para eles é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, vendo lá da OMS, hoje nós vivemos num mundo doente. Porque ninguém está num bem-estar completo de saúde, ninguém está num completo bem-estar físico, mental, emocional, social. Ninguém está nessa condição hoje. E de 1945 para cá, muita coisa mudou. Né? Então, o que a gente vê, por exemplo, mudou? Eu não sei se na sua cidade, Caratinga, né? Aqui de Minas Gerais, pertinho de nós, se na sua cidade, como na minha cidade, lá de João Levado, aqui da Barbacena, o comércio que mais cresce, farmácia. Em cada esquina hoje tem uma farmácia aí de grandes redes. Não estou falando de farmacinha igual era antigamente, não. Boticário, não. Estou falando de grande rede. Será que o povo está adoecendo mais? Será que realmente as pessoas estão ficando mais doentes? Hoje, as medicações sintéticas, elas têm um poder, né? Hoje, se a gente chupar um saco de laranja, o CBO já existe há muito tempo, mas o saco de laranja não equivale a um comprimidinho de CBO, né? Que é a vitamina C. Nós temos a serotonina que nosso próprio organismo produz, e alguns alimentos também ajudam na produção da serotonina, além da atividade física, de sorrir mais. Alguns alimentos também ajudam. Mas você vai ali e compra um remédiozinho, e aquele remédio ele tem ali um poder sintetizado, que é digamos assim, são anos de risos e de atividade física, né? E as pessoas, o imediatismo, muitas vezes nós temos condição aí de ativar essa farmácia interna que nós temos, mas o imediatismo nos faz ir atrás desses opioides, dessas medicações aí de efeito rápido. Mas aí aí eu pesquisei um pouco mais, falei, gente, mas você está falando de 1945, mas a OMS não mudou a ideia dela de lá para cá, manteve-se igual. Então a concepção dela de saúde manteve-se igual. Mas aí eu pesquisei um pouco sobre o conceito de saúde mental, né? E aí eu vi que também é um estado de bem-estar emocional, psicológico e social, em que a pessoa é capaz de enfrentar os desafios da vida. Opa, já mudou para uma conversa. Então, hoje, a concepção de saúde mental não é que a pessoa não tem estresse, não é que ela não... Antigamente falava assim, fulano, ele sofre dos nervos. Né? Eu passei por isso, sofre dos nervos. Hoje, existe uma gama de nomenclaturas para disfunções emocionais. Cada hora aparece um nome novo para uma disfunção emocional, para um distúrbio emocional. Mas, graças a Deus, também tem aparecido aí uma gama de terapias, né? De ferramentas de Deus para ajudar essas pessoas. E aí, hoje entende-se que a saúde, o conceito de saúde mental, é a aptidão que a pessoa tem de estar bem para poder enfrentar os desafios do cotidiano, de ser produtiva no trabalho, de contribuir socialmente, né? De estar contribuindo socialmente e de enfrentar as adversidades com sobriedade. As adversidades externas e internas. Porque nós temos adversidades externas e internas. Nós temos algumas lutas que não estão totalmente relacionadas ao meio externo. São lutas interiores mesmo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, vou tirar aqui não sei de onde, vontade de ter uma condição financeira maior. Né? Eu quero ter uma condição financeira melhor, é interessante, é importante ter essa ambição. Mas isso muitas vezes nos frustra. Né? E essa frustração, ela gera... Se causa esse sentimento que é ruim, né? Já é essa questão da saúde mental. Porque nós trouxemos esse assunto hoje, né? Porque estamos encerrando o Janeiro Branco, né? Que é o mês para se olhar mais para essa questão da saúde mental. Porém, a saúde mental, por muito tempo, pensava-se que era direcionado a pessoas com surtos, pessoas que, né, fazem uso de medicação tarja preta e todas essas coisas. Mas não, engloba todos nós, né, Norberto? Porque a gente
Se tá com alguma situação ali e que tá difícil de lidar e que tá trazendo esse desconforto emocional e precisa ser olhado, né? E muitas vezes isso está enraizado lá em outras coisas, em outros problemas que foram acometidos há muito tempo atrás na nossa vida, né? Então, trata-se de saúde mental. Por quê? É um equilíbrio. Como você disse aí a respeito da OMS, é um equilíbrio entre o corpo, a mente, é um todo. Não se pode separar corpo e mente, né? E espírito, nós somos os três. Mas, se um está em desequilíbrio, o que vai acontecer? Os outros vão entrar em desequilíbrio também. Então, você disse aí, né, sobre alimentação, sobre exercício. Então, tudo isso, né, em equilíbrio, faz com que a gente tenha esse equilíbrio emocional, físico, vem tudo, né? Mas, quando a gente entra aí em sofrimento por causa de algum, né, seja lá qual o problema, o que é preciso fazer? É buscar ajuda. E aí entra aquela coisa do preconceito, né? Ainda se tem muito preconceito em buscar ajuda psiquiátrica, né? E isso tanto pelos familiares quanto pelas pessoas que estão, né, em sofrimento ali, porque vão ter o medo do julgamento, né? Já apareceu clientes aqui para mim que, tipo, não, eu fui no médico, ele mandou tomar remédio, mas eu não tomo e tal. E às vezes é preciso, às vezes você está o paciente ali, ele está num processo, né, tão pesado que é preciso entrar sim com a medicação, né? E aí, aos poucos, e isso é um trabalho que tem que ser feito, é um processo, né? Então, assim, envolvendo mais, por exemplo, o psiquiatra, o psicólogo, um terapeuta, né? Quanto mais pessoas ali envolvidas, profissionais, acredito que mais rápido essa pessoa vai se livrar ali do medicamento, né? Vai fazendo o desmame que a gente fala, né? Progressivamente. Então, o fato é, a saúde mental é um assunto, Norberto, que ela precisa ser dita todos os dias. E eu queria aqui perguntar, pessoal que está na live com a gente, alguém aí conhece ou alguém sente ou já sentiu algum tipo de ansiedade? Porque é o seguinte, eu nunca tive, assim, nunca sofri com aqueles sintomas mais pesados, né? A dor no peito, né? A falta de ar, aquela crise mesmo. Mas eu conheço gente. Ó, a Eva, ela é minha amiga, ela há pouco tempo agora, ela relatou isso para mim. A minha mãe, ela já sofreu ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A minha irmã também. Uma colega da minha filha aqui de 12 anos, há poucos dias agora eu soube que ela teve crise de ansiedade dentro da escola. E o gatilho foi o quê? O bullying. Os alunos criticando o corpo dela. E aí ela teve ali as sensações e entrou na crise. E ultimamente, nas últimas semanas, tem aparecido muita gente, né, para mim, aqui para atendimento comigo, que estão trazendo justamente isso, a ansiedade, né? E às vezes, Norberto, ela pode ser confundida também com a SPA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, é um estilo de vida. O estilo de vida das pessoas hoje é carga de estresse gigantesca. Você é um que pode falar sobre isso. Pega muito serviço, quer ajudar todo mundo, mas isso te traz o quê? Uma carga um excesso. E esse excesso ele não é bom, né? Ele vai trazer um desequilíbrio aí nas suas emoções. E mesmo nós, gente, eu quero falar aqui, mesmo nós, sendo terapeutas, tendo conhecimento, estudando dia após dia, né? Nós não estamos livres de passar por essas coisas, né? Então, é o caso. A gente está com uma viagem para fazer. Eu estou também ansiosa, mas assim, é uma ansiedade boa. Estou ali fazendo a mala, já imaginando como que vai ser, os aprendizados que eu vou ter. Mas, para o Norberto, eu já percebi que está mais, né? Tá mais apertado aí. Na verdade, você foi muito sóbrio em falar que
o bom terapeuta não é aquele que bate no peito e fala e resolve o seu problema. O bom terapeuta é aquele que ele tem uma consciência que muitas vezes é preciso de ter um trabalho complementar, onde ele vai envolver outros profissionais da área de saúde para ajudar essa pessoa. Houve uma época que a pessoa que tomava medicação, tarja preta, ele tomava escondido, a família comprava escondida a medicação, porque o Gadernal, quem é que... Às vezes as pessoas aqui lembram do Gadernal. O Gadernal era até uma forma de bullying, né? A época era zoar com o outro. Fulano toma Gadernal. Né? Era falar que o outro era doido, tinha problema de cabeça, fulano toma Gadernal. Hoje, eu sou grato demais. Eu tomo medicação para ansiedade. Você está falando de quem sofre de ansiedade? Eu me tornei um terapeuta, me especializei na área. Por mim, eu era uma pessoa que, nossa, quem conhece, sabe a minha história, sabe que eu nunca pensei em tirar minha vida. Eu sou apaixonado pela vida, mas eu desejei muitas vezes não viver. Pedi a Deus, Deus me leva. Eu não estou dando conta mais. E é uma coisa que me deixava muito triste. É quando alguém chegava para mim e falava assim, cara, você tem um corpo perfeito. O corpo era mais perfeito que hoje. Na época eu era mais malhado e tudo, e as medicações elas engordam, elas conseguem mexer com o seu metabolismo. Eu saí de 90 quilos, com o corpo sarado, fui para 145. Graças a Deus estou baixando, já estou comendo 115 mais ou menos. Mas a questão é essa. No começo, as medicações, elas nem faziam... Muito interessante isso também, isso que eu vou falar aqui, é questão psicológica. As mesmas medicações que eu tomava antes, até em dosagem maior, elas surtiam menos efeito, porque eu não sabia ser grato por elas. Eu olhava para as medicações com preconceito. Eu me julgava por tomar aquelas medicações. Eu me sentia inferiorizado, porque o mundo me via assim. Eu sou um produto do meio. Mas hoje, quando eu pego as medicações na mão, eu falo, Deus, gratidão. Obrigada. Se não é essa medicação, eu estava lascado. Eu até brinco com minha esposa às vezes. Ela fala, você está indo aonde? Eu estou indo tomar um remédio para não babar. Eu brinco comigo mesmo, sabe? E agradeço, Deus, obrigado. Não deve ser terapeuta de medicação. Olha, eu quero dizer que isso, para mim, é uma forma... Vou contar um caso que aconteceu. Uma vez eu fui consultar um psiquiatra, mais jovem, e aí quando eu falei com um amigo que eu estava em psiquiatra, eu falei, cara, você está aí nele? Ele falou, nossa, você sabia que ele sofre de transtorno bipolar? E na época eu tinha sido diagnosticado de transtorno bipolar. Esse cara falou denegrindo, esse psiquiatra. Quando ele falou para mim, ele assustou com a minha postura. Eu não atuava na área de desenvolvimento humano ainda, mas eu já tinha um entendimento. Quando ele falou isso, ele achou que eu ia falar assim, nossa... Eu olhei e falei assim, mesmo? O cara falou assim, cara. Eu falei, nossa, que ótimo, cara. Então esse cara me entende. Esse cara então me conhece, ele sabe do meu sofrimento, ele vai me tratar com muito mais empatia e amor. Eu vim de uma luta de transtorno de ansiedade generalizado, crise de ansiedade, transtorno bipolar. Nossa, e a dor na alma é uma dor que dói demais. Porque é uma dor que... Cara, um dia tem um amigo meu passou para mim e falou, Roberto, uma frase que você falou muito importante, que mexeu muito comigo, esses dias para trás, numa live que você fez. Você falou que tem pessoas que estão ali com câncer e outras doenças, e elas estão lutando para viver. E as pessoas, às vezes, estão com o corpo perfeito, mas a mente não está legal. Está tudo bem, igual eu, casa legal, uma esposa maravilhosa, um filho, nossa, meu filho é tudo que eu pedi para Deus, uma família abençoada, infeliz, descontente, pedindo a Deus para me levar. Olha para você que né, como que é complexo isso. A dor de uma pessoa que está ali, tem um câncer, né, a gente sabe, morfina às vezes, é pouco para ela. Sim. Ela está ali lutando para viver, né, se agarrando a qualquer fio de vida, e a pessoa que está com a dor na alma, com a saúde mental comprometida, ela abre mão da vida. Então, quantas pessoas, hoje eu entendo melhor esse universo, por ter vivido. Isso não me faz um profissional melhor do que outro profissional, mas me ajuda a ter mais empatia com quem está ali na minha frente. Porque quando ele fala assim, eu passo por isso, isso e isso, eu falo assim, cara, eu conheço a sua dor. Eu vivo a sua dor. Eu não vivi, não, eu vivo. Hoje, eu falo muito também uma coisa isso, que eu sou muito realista. Olha, pode ser que não haja um processo de cura da sua personalidade. Pode ser que a sua ansiedade seja patológica. Ou pode ser que seja hereditária. O que nós vamos aprender é você lidar melhor com suas emoções, identificar os gatilhos, entender como trabalhar melhor para você controlar as suas emoções, não permitir que a crise... Eu estou indo para São Paulo. Eu vou mais
vou um pouco mais ansioso do que a Isa, mas eu vou. Se fosse um tempo atrás, talvez eu não iria. Hoje, quando eu vou ter atender um cliente, eu vou estar na live, eu vou estar aí no batidão, muitas vezes, eu falei com a Isa agora há pouco, já chegou o caso de eu falar assim, eu mando mensagem para todos os clientes que eu vou atender naquele dia. Oi, fulano, passando para desejar um bom dia e para confirmar o seu horário. Já houve dias que eu mandei mensagem pensando assim, ai meu Deus, tomara que a fábrica não vai dar para vir. E não é, gente, eu sou um ser humano, sabe? E aí eu entendo, como a Isa disse, eles têm também, a minha esposa fala muito comigo, Isa, Norberto, você está trabalhando tanto ultimamente e está orientando tantas pessoas a fazer coisas para melhorar a qualidade de vida delas, se você esquecer de si. Eu não estou vendo você praticar as coisas que você tem ensinado para os seus clientes. E ela tem percebido que nas madrugadas, no estado de semi-sono, eu passo por um processo de angústia muito grande, só quem vive isso sabe. Ali no estado de dormir e acordar, aquela angústia, aí eu fico desejoso que o dia amanheça para sair da cama ali e produzir. E ela fala, Norberto, você percebeu que você não está fazendo atividade física? Não é só falta de tempo, não, tá, gente? Porque quem quer faz, né? Só que às vezes, chega à noite e a gente está tão fatigado, tão cansado, que não tem aquele ânimo de ir, de sair e ir. A gente tem que enfrentar aí, né? Mas eu postei uma coisa esses dias que eu até arrependi de ter postado. Eu postei assim, ó. A vida é muito simples. Tem problema? Aí tem uma setinha assim, sim. Tem solução? Sim. Então não tem que preocupar. Não tem solução? Não. Então não tem que preocupar. Tem problema? Não. Então não tem que preocupar. Mas não é assim. Não é um mais um é dois. Vocês sabem que não é assim. Né? Então, é como você diz. Nós, para os terapeutas, não importa muito o diagnóstico que a pessoa traz, né? Se ela é ansiosa, se ela é depressiva, se ela tem transtorno bipolar, se ela tem isso ou aquilo, a gente quer ir lá no sentimento dela, porque tem um sentimento ali por trás. E ele é diferente para as pessoas, né? Talvez uma pessoa que traz uma ansiedade tem por trás ali um medo. E para outra que tem o mesmo problema de ansiedade, por trás está a insegurança, né? E essa insegurança, muitas vezes ela está relacionada lá com o relacionamento com o pai, que essa pessoa precisa curar. Então, aquilo que você disse, o buraco é mais embaixo, né? É preciso fazer essa análise ali do porquê, né? Eu ensino isso para os meus pacientes. Por que eu estou sentindo isso? Sempre se questionar, né, Norberto? Sim. Tony, por que eu estou sentindo? Essa ansiedade está vindo de onde? Essa angústia? Porque às vezes também esse sentimento nem é seu, né? Às vezes a gente vive numa rede aqui, né? Uma rede energética. E às vezes a gente está com uma angústia, um sentimento que pode ser do seu vizinho. Ou que pode ser, né, de uma pessoa aqui da rua, de um amigo do seu amigo, né? Porque está tudo conectado. Nós somos todos energia. E aí, olha o que a Fabiola trouxe. Conversando com a Aline Cura. A gente fez um processo muito bacana que eu atendi ela por mensagem. A gente não conseguia na hora fazer a chamada, então eu fui mandando áudios e ela me respondendo digitado, porque ela não podia falar, e ela recebeu o que ela precisava. E uma coisa que eu trazer aqui, só antes de você falar isso daí, é a questão da saúde mental. Hoje eu li um post que eu achei muito bacana, que é o seguinte: saúde mental é Didi. Antes de mais nada, ela é o Didi, né? O D de decisão, o I de individual, o outro D de diária e o outro I de intransferível. Ou seja, é uma decisão diária, individual e intransferível. A pessoa ela precisa querer sair daquilo ali. E a Fabíola ela teve esse sucesso porque ela trouxe o sentimento que ela trouxe para mim era de vazio, de solidão, e a gente identificou logo de cara de onde vinha. E ela foi lá e ressignificou e foi lindo. Eu fico muito feliz com isso, porque, assim, eu sou um rato de laboratório. Eu conheço psiquiatra, vários tipos de terapia. Eu sou até, vamos dizer assim, ele falar de hipnose clínica transformacional, porque eu conheço outras também, outras vertentes da hipnose que eu não me identifiquei muito.
Porque a hipnose transpersonal é diferente, é um estilo de vida, não é simplesmente a terapia, é um estilo de vida. E foi algo que me trouxe um resultado extraordinário. E engraçado, né? Engraçado não, lindo isso que você falou. A minha mãe sempre foi muito resistente a essas questões de terapia. E aí existe uma psicóloga aqui da cidade de Barbacena que ela entrou para o movimento. E ela ficou sabendo que eu era do movimento, a pessoa deu um papo comigo para desconstruir aquela escola de psicologia que ela teve. Como eu, por exemplo, tenho graduação em psicologia, eu vejo lá que realmente há um certo controle das escolas de psicologia sobre o terapeuta. Aqui a gente tem nossa liberdade, né? Eu não sou um papagaio pirata. E aí, ela me pediu ajuda. E aí eu propus para ela, ela falou assim, minha mãe está precisando muito de terapia. Minha mãe estava aqui comigo na época, e eu falei assim, mas minha mãe não pode saber que você deve só de hipnose para ela, na cabeça dela. E aí ela falou assim, não, mas para eu atender sua mãe ainda como hipnoterapeuta, eu acho que eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma permuta, eu te mentoro, faço a mentoria contigo, e você usa minha mãe como aí uma cobaia, vamos dizer assim. E minha mãe, eu levei minha mãe um dia lá no consultório dela, ela atendeu minha mãe, a afinidade veio instantaneamente falando. Minha mãe hoje está a 5 horas de viagem dela. Minha mãe tem 74 anos de idade. Minha mãe tem um gênio forte. Ela passa problemas de bipolaridade, de ansiedade. Ela cobra, a minha mãe cobra ela. E minha mãe está tendo uma melhora significativa com o acompanhamento dessa terapeuta, que muitas vezes não consegue ser chamada de vídeo. A minha mãe, olha aqui os tópicos. Primeiro, minha mãe, 74. Já fazer consulta com o psicólogo com ela presencial já era uma coisa que ela abominava. Agora, por internet ainda, é uma grande novidade, e às vezes, porque a conexão não está boa, ela não faz nem vídeo, só faz áudio. Minha mãe já está se sentindo uma melhora significativa, a gente tem percebido, né? Um ganho muito grande por parte da minha mãe. E aquilo que eu falei, gente, muitas vezes, a hipnose não cura, o Norberto não cura, isso não cura, é o que já falou. O nosso papel é levar a interiorização, entender que a cura está dentro de cada um de nós. É levar o autoconhecimento, a compreensão de si mesmo. O processo da cura passa pelo desejo de ser curado. E não é só aquele desejo que a gente tem de repente, sentar no sofá e começar a mentalizar a lei da atração, né? Eu vou desejar ter uma casa maravilhosa e começa a desenhar aquela casa, que a casa nunca sai de papel. O desejo tem que nos levar à ambição de comprar o lote, colocar o primeiro tijolo, o segundo, e para a ação, para a ambição. A ambição é a ação em si, não a ganância. Né? A ambição move o mundo, nos move a ser melhor. Então, assim, por que eu me apaixonei tanto pela hipnose clínica transformacional? Eu já fui convidado para outros tipos de segmentos. Eu até procuro conhecer, porque alguma coisinha se agrega. Né? Você tira uma coisinha ali, você faz um filtro. O que é bom você pega, o que não é você descarta. Isso. Né? Isso. E aí eu faço o seguinte. Teve uma cliente que chegou para mim um dia e falou assim, veio de uma outra cidade. Eu até falei, não, você não precisa vir. Estava um tempo chuvoso. A gente vai fazer online. Eu disse, não, mas eu quero ir presencialmente, eu quero ir aí. Não está tão longe, é 1 hora de viagem. E ela veio, e ela chegou, a primeira coisa que ela falou comigo, você, nossa, eu não esqueço disso. Você é minha última esperança. Uau. Se eu sair daqui hoje sem ter a resposta que eu vim buscar, ninguém vai saber de mim mais. Ela é da minha idade, aparecia minha avó. O cabelo dela era preto, ela estava, sabe, ela estava assim, nossa, toda desconstruída. Quando ela falou aquilo, eu arrepiei e falei assim, não me joga essa carga de responsabilidade. Porque não é bem por aí, não. Aí ela falou comigo uma coisa, aí depois a pessoa até ri, eu sou brincalhão, eu sou extrovertido. Aí você, eu já tentei suicídio 8 vezes. Falei, minha querida, ou você não quer morrer, ou Deus não quer que você morra. É muito ruim. Porque ninguém tem que suicidar 8 vezes. Né? Nessa hora que eu falei isso, ela foi, olhou para mim sério, assim, não como desaprovação, mas para ela ver que é seriedade, eu falei assim, eu pulei na frente de uma carreta na BR, o cara desviou de mim, caiu no buraco, ele morreu, eu não. Então eu falei assim, não, Deus não quer que você morre. Deus tem um propósito, sabe? Você vai honrar a morte desse cara. Você vai honrar a morte desse cara. Esse cara não morreu em vão. Esse cara está morto, você está vivo. Você vai honrar a vida desse cara e vai melhorar. E ela teve uma melhora. Só que a gente percebe agora uma coisa, muito interessante de falar. Nós conhecemos como terapeutas que existem situações que a gente chama de situações secundárias. Onde a pessoa
a mente dela acredita que ela precisa estar doente para um benefício, para ter um ganho. Né? Então, vamos pegar aqui uma pessoa que, de repente, ela é... Eu vou botar um caso muito interessante aqui, que é um caso científico, quem quiser, o Google está aí, é só jogar lá. Uma senhora de 60 e poucos anos, 70 anos, me parece. Eu não sou desses que decora tudo, não. Eu não tenho tanta cabeça para isso, não. Então, ela me pergunta assim, mas tem que estar escrito na Bíblia? Eu falei assim, está lá no Velho Testamento ou no Novo. Não me pergunta onde está, não, que não tem cabeça para tudo, não. Sei que está lá. E aí, essa senhora, ela casou e tiveram filhos. E aí, o pai era Noronha Costa aqui, um grande amigo, Deus abençoe, é um irmão em Cristo também. E aí, o pai era assim, era o centro do universo dos filhos. Então, papai, 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 papai. E ela, aquela mulher dedicada à família, mãe zelosa, ela não casou com o marido, ela casou com um filho, né? Ela não virou uma esposa, virou uma mãe agora daquele marido. E aí esses filhos chegaram a certa idade, tiveram netos e começaram, vovô. E aí essa mulher, ela adquiriu câncer. Câncer, gente, é adquirido. Né? Todos nós somos potenciais portadores aí de câncer. Nós sabemos aí que mágoas, ressentimento, rancor, emoções adoecem nosso corpo. Né? Existem estudos que apontam isso. Mais de 90% das doenças nascem primeiro aqui, na mente, na alma. E aí vem trazendo, adoecendo células. E aí essa mulher adquiriu câncer. E aí levaram ela lá no oncologista, ele olhou e falou assim, nossa, o estágio dela está avançado. Já veio com a pancadão, né? E, olha, a expectativa de vida dela não é longa, né? Estou ali entre 6 meses e 1 ano. E as medicações que nós vamos dar aqui vai ser medicações para poder dar a melhor qualidade de vida para ela. Porque realmente parece que é irreversível a situação dela. E aí o médico falou, olha, eu aconselho vocês a dar para ela a melhor qualidade de vida, não exigir tanto dela em casa. E aí eles levaram ela para casa e ficaram com pena dela, né? Ele dó mata e às vezes o paixão cura. A Roberta está aí, obrigado, Roberto. Aí levaram a mulher para casa e começou a paparicar. O marido começou a levar café na cama, fazer almoço. E aí os netinhos iam lá, a vovó está indo embora, né? Então vamos dar qualidade de vida, a vovó está indo embora. E aí foi dando ali o tempo, a mulher começou a pegar cor de novo, cabelo parou de cair, aquele troço todo, a mulher começou a ficar bem. A mulher não morre, não, hein? Peraí, o médico deu 6 meses, já está passando para 7, 8, a mulher não morre. E aí, naqueles exames todos, foi lá até que o médico deu a boa notícia para a família. Gente, milagre. A sua mãe entrou em remissão, né? Sua mãe está em remissão. O que é remissão? Remissão é quando a pessoa está, no caso do canceroso, da pessoa que adquiriu câncer, não se diz que curou, né? Ela está sempre acompanhada, tal, ela está ali, digamos, isso é um milagre. Sim, um milagre do amor, né? E aí essa mulher voltou para casa. Quando voltou para casa, o que aconteceu? Voltaram os velhos hábitos. O papai começou a ficar sem as atenções de novo. Me parece que 7 meses depois, essa mulher caiu e morreu de câncer. A mente subconsciente dela entendeu que ela precisava de ter câncer para ter atenção da família. Ela precisava estar doente para ter atenção da família. E essa pessoa que me passou isso, mas está lá registrado, ele pesquisou por que aconteceu essa mulher cair. Quando veio o segundo câncer, o corpo dela já está debilitado e ela não aguentou, né? O organismo dela não aguentou e matou. Então isso acontece com pessoas que têm depressão. Pessoas que têm, muita gente fala assim, querem chamar atenção. Gente, pode ser que esteja querendo chamar atenção, não tem nada de errado com isso. O errado está em você não dar a devida atenção. A falta de pessoas amor, doentes. de cuidado, e isso aí é muito real, isso que você trouxe, né? De ser o mais queridinho, ou o pai, ou a mãe, ou uma avó, ou um avô. E, cara, a gente precisa olhar com amor e com empatia para todo mundo. E eu tenho aprendido isso há pouco tempo, né? Esse olhar que a gente tem pelo outro, sabe? Um olhar com empatia. E eu, há poucos dias mesmo, eu estava conversando com uma amiga e ela reclamando do pai. O pai é alcoólatra. E ela reclamando que todas as festas de família, ela passava vergonha porque ele, né, bebia, dava show e às vezes chorava. Sempre era um evento, né? E aí eu fui trazendo para ela uma clareza sobre o pai dela antes do vício. Porque o vício,
ele é um sintoma, né? Então, assim, o que que tem por trás? E aí eu trouxe para ela essa empatia para o pai, essa compaixão. E falei para ela, o seu pai também sofre. Por trás do vício dele tem muito sofrimento. Olha para isso. E não para aquilo que você não teve, de repente, não teve um colo, não teve um eu te amo. Mas olha para ele. E quando a gente começa a inverter esse olhar, a gente começa a ter mais empatia pela pessoa, né? E muitas vezes isso de doenças acontece também com crianças, né? De adoecer. E por quê? Tem toda a atenção do papai e da mamãe quando está doente, quando está com febre, né? Então, assim, a gente precisa de amar, de dizer que ama, de cuidar, de fazer uma surpresa de amor. É sempre, né? É sempre. Uma mãe trouxe para mim, nessa semana aqui agora, que a filha estava fazendo cocô na roupa. Ela já tem 7 anos. Né? Então, assim, segurava e sempre estava sujando a calcinha e tal. Inclusive, eu fui tirar dúvidas com a Arlete, que ela é, né, especialista em atender crianças. E aí, ela disse que o xixi e o cocô na roupa, né, quando a criança faz, é uma punição que ela está dando para os pais inconscientemente. Então, assim, é uma forma de chamar a atenção, mas o que está faltando para essa criança? Né? No olhar dela, o olhar da criança para os pais. O que está faltando? Né? O que papai e mamãe não estão entregando, que ela está pedindo ali? E a forma dela expressar é essa. Olha que coisa louca isso. Sim. Aí, você falando sobre essa questão da dependência aí, ó, do alcoolismo, eu experimentei muita coisa na minha vida, né? De transtornos de bipolaridade. Hoje eu sou um cara ressignificado. Curado, eu posso dizer que eu sou curado. Não, mas você falou que toma remédio agora há pouco, você não falou que você passa por momentos? Sim, mas eu aprendi a lidar com essas situações. Eu estou aqui, ó. A Aline viu antes da gente vir aqui, ela falou, você está um pouco agitado, você está ansioso. Eu falei, não, mas vamos lá, vou fazer. Eu não vou me render, eu não vou sentar ali e me encolher. Eu aprendi a dinâmica do poder. Né? Todo ser vivo, diante de situações de risco, eles ficam grandes. O elefante abre a orelha, a naja se abre, o gato ele arrepia, e nós seres humanos encolhemos. Então eu aprendi a usar a dinâmica do poder. Eu fui ali para um espelho, deu uns yes, deu uns e tal. Aquilo aqueceu o corpo, falei, vamos embora. E agora estou bem. Já parou a mão, já parou de suar, já parou de suar o bigode, e agora estou bem. Se eu tivesse me rendido, eu estava agora ali me sentindo culpado, derrotado e fracassado. Quando eu fiz. Estou me sentindo hiper bem. Nessa questão da dependência, eu fui 12 anos dependente químico, de cocaína. Né? Eu nunca gostei de. Não, cheiro da maconha me deixa. Me faz, só sentir o cheiro da maconha eu passo mal. 12 anos, minha esposa policial civil, e eu tentando entender por que eu entrei naquele universo da dependência química, já depois de. Minha cidade é polo. Alguém conhece essa minha cidade? Ela é polo do entorpecente. Né? Nossa Deus, acho que até quase de igual a Belo Horizonte. Então, eu nunca fui dependente. E aí, por que aos 35 anos? Aí eu percebi, hoje eu percebo, que havia sempre um vazio dentro de mim. Até eu me tornar terapeuta, eu sou apaixonado por caminhão, isso não vai sair de mim, eu vou comprar meu caminhão, não para trabalhar, mas para passear. Mas hoje, como terapeuta, me realizei, me encontrei. E aí eu pude perceber que havia um vazio que eu não conseguia preencher. Eu já tinha sido. Eu não tinha identidade. Quem é o Norberto? Norberto começou aos 15 anos com caminhão, depois foi para Belo Horizonte para fazer faculdade de psicologia, estudou ciência teológica, preleitor, depois formou em eletrônica, teve uma empresa de segurança eletrônica, depois formou em administração pública, foi para a prefeitura, voltou para a carreta. E eu não me identificava, eu não me achava. É como eu uso o termo leão na jaula. Não sei se você já viu leão na jaula, se já foi no circo, o bichinho fica para lá para cá. Eu era assim, eu não me encontrava, né? Então havia um vazio dentro de mim. Eu hoje entendi qual foi esse vazio, era uma necessidade de aprovação que eu tinha pelo meu pai. Como ele falou que minha irmã era queridinha do meu pai, eu cresci numa necessidade de aprovação tão grande pelo meu pai que criou um buraco dentro de mim. Aí foi feita uma sessão de hipnose onde eu acessei a memória do meu pai. Meu pai já é falecido, não é
não é nada transcendental, não tem nada a ver com a espiritualidade, foi um acesso de memória, onde eu pude falar com meu pai tudo que estava guardado, perdoar o meu pai, pedir perdão para ele também, porque eu falei muito, agradecer, porque não há perda sem ganho, a forma como ele conduziu a minha vida, não que ele me amasse, é porque ele não soube amar da maneira certa, me ajudou a ser o pai que eu sou, o marido que eu sou. E aí, naquela época que eu estava na eletricista química, eu pude estar mais perto daquele universo, porque não era só eletricista química, eu trabalhava com carreta, eu puxava combustível. E nas madrugadas, eu saía do Rio, às vezes, ia até Mato Grosso, usando droga, com carreta, carreta bitrem, né? São dois conjuntos. Quantas vidas que Deus poupou, além da minha, né? E eu me sentia bem, eu nunca me senti bem usando droga. Eu falava muito do amor de Deus para as pessoas. Até que, da mesma forma que eu entrei para a droga, eu saí. E aí, hoje, eu entendo. Quando eu olho, sabe, uma vez eu perguntei para Deus, por que eu já passei por tanta situação na minha vida? Perda de casamento, perda de empresa, falência. Nossa, gente, é o best-seller. Aí eu falei com Deus, Deus falou assim, olha, eu estou te preparando para poder entender o outro. Porque muitas vezes nós precisamos passar por situações da nossa vida para poder olhar para o outro com paixão. Então, hoje, quando eu vejo, quando eu via um dependente químico, um viciado, eu achava que era fraqueza, que era... Existe sim, em porcentagem, existe uma porcentagem de pessoas que são mau caráter, que gostam daquela vibe mesmo, nasceu no mundo escuro. Existe uma pequena porcentagem. Eu vi ali, naquele meio, que a grande maioria dos dependentes químicos são pessoas de um coração tão grande. Eram as pessoas que, exatamente as pessoas onde, se eu tivesse com frio, eu era capaz de tirar a roupa dela e passar para mim. Eram pessoas que falavam de Deus de uma forma tão maravilhosa. Eu via os travestis na beira da estrada, quando eu sentava com eles ali para trocar ideia, muitas vezes eu me despachava, falava, você está atrapalhando essa clientela aqui. Mas o minutinho que eu chegava ali e começava a falar de Deus, os caras tinham um conhecimento de Deus tão grande. Então, o que eu observei? Eu observei que muitas vezes aquilo que nós falamos aqui é ausência, é falta. E a pessoa tenta preencher aquilo com que não. Cara, ela vai atrás de qualquer coisa para preencher. E quando não encontra, aí ela vai para o extremo. Chega uma hora que a pessoa não dá conta mais. Né? Eu dou glória a Deus por ter colocado o Romani, essa família maravilhosa da minha vida, Lorena, toda essa família maravilhosa da minha vida, porque ele foi um instrumento de Deus. Romani, não o Romani, ele como instrumento de Deus. A hipnose transformacional como instrumento de Deus. Porque hoje eu não estaria aqui. Não porque eu tiraria minha vida, né? Mas então, assim, sou muito grato, muito feliz. Eu quero te dizer que terapia, gente, é um sorvete de muitos sabores. Cada abordagem de terapia é um sabor de um sorvete. Eu amo sorvete, mas eu não gosto de todos os sabores. E eu combino alguns sabores de sorvete. Então, eu disse, eu sou terapeuta. Eu tenho pós-graduação em psicologia, saúde mental. Eu trabalho com PNL, coach, hipnose transformacional. Quando o cliente permite, eu trago a espiritualidade para dentro do processo. Né? Então, o que? É um mix de sabores. Mas, né? Então, pode ser que você venha e não se identifique com a hipnose. Mas existe aí a constelação familiar, que a Aline conhece um pouco mais do que eu. O Wagner está aqui, que ele foi o mentor lá dentro do movimento, que trouxe a constelação. E existem terapias, existe o reiki, existe a massoterapia. A questão é que você busque um sabor desse sorvete que te agrade o paladar. O que não vale... Vai te trazer um conforto aí no que você precisa. Né? O que não vale é ficar sentado no prego chorando, sabe? É aquela história do cachorro do prego, todo mundo deve conhecer, né? Se não conhece, conta depois para ficar muito comprido. Mas o fato é que o cachorro estava sentado assim no prego lá chorando, e quando o cara perguntou, gente, mas por que esse cachorro sai assim do prego? O cara olhou e falou assim, provavelmente é porque não está incomodando o suficiente. Então, porque as pessoas também, a nossa volta, ali, deixa isso bem claro. Dependendo do tempo que você ficar, naquela choradeira, naquela lamentação, murmuração, as pessoas à sua volta acostumam com você. Sabe? Chega uma hora que as pessoas já olham para você e você vira... No começo, as pessoas sofrem com você, aquele processo todo, mas depois que aqui se arrasta por anos, fica algo normal. A história do cachorro é bem essa. O cachorro latia tão alto, incomodava tanto. Aquele cara que chegou e percebeu aquilo, olhou para o frentista não estava incomodado, os atendentes lá não estavam incomodados, porque já havia semanas que o cachorro estava chorando. É igual quem trabalha em curtume. Se você chegar lá perto, você não aguenta o cheiro. Mas as pessoas trabalham até sem máscara, porque acostumaram com o cheiro. Então, muitas vezes, se você ficar por muito tempo lamentando, murmurando, não saindo daquele lugar, eu quero te dizer que as pessoas
não é que elas vão deixar de ter compaixão, mas elas vão acostumar com você. E você é que vai ficar sofrendo sozinho. E às vezes até mesmo doenças, né? Como a gente trouxe aqui. Tem um caso de uma parceira de missão nossa. Ela estava, inclusive, na mentoria de constelação familiar que eu fiz. E ali ela conseguiu identificar que tudo aquilo, ela sofria de fibromialgia. Tinha relação com a dependência emocional dos pais que ela tinha. Ela, mesmo casada, né, adulta, morava com os pais e era extremamente dependente. E as primeiras aulas, ela estava sempre deitada, né? Reclamava, sentia dor. E ela sentia mesmo, porque aquilo que acontece na mente é real e acontece no corpo também. E a partir dali, o que aconteceu com ela? Ela compreendeu que ela não precisava mais daquela dependência, daquela doença, e ela foi curada. Ela parou de tomar, assim, um monte de remédio que ela tomava, e hoje ela está constelando, ela está ajudando um monte de pessoas, ela virou outra mulher. E isso é lindo de ver. A nossa mente, ela cria aquilo que é favorável para ela, né? Às vezes, isso que a gente trouxe aqui sobre o vício, é como você disse, tem um buraco emocional ali que está tentando ser coberto. Só que... Algum pensa que outra comida. Alguém fala assim, não, mas comida não é droga. Mas para aquela pessoa que está comendo, para poder preencher, é uma droga. A comida é uma droga. Porque é igual o meu ideólogo me falou um dia, Norberto, ninguém tem compulsão alimentar para comida saudável, não. Quem tem compulsão alimentar é sempre comida que engorda. Então, a comida ali deixou de ser uma medicação para virar uma droga. Então, a pessoa começa a se entorpecer para poder... Porque entorpecer, gente, quando a pessoa está naquela vibe boa lá da droga, é entorpecida por um pequeno momento. Prazer de curto prazo leva a cadeias de longo prazo. Por um pequeno momento, ela esquece daquele sofrimento. Então, a comida vira uma droga, a cocaína vira, a maconha vira, o álcool vira, a violência vira. Eu vou tocar num assunto aqui que pode até parecer um tanto quanto assim, que vai gerar uma repercussão. Minha mãe me procurou e falou que a filha dela na verdade não foi uma pessoa que procurou, ela luta contra o homossexualismo. Ela vive o homossexualismo, mas ela não sente que está feliz, né? E ela se sente culpada, né? Ela nasceu num berço religioso, redentor, e nós estamos conversando sobre aquilo. Existe sim a pessoa, gente, o homossexualismo não é doença, mas tem pessoas que nascem já, né? A ciência já mostrou, com cromossomos ali alterados, nasce mulher com mente de homem com mente... Não estou entrando nesse mérito. Mas existem casos que a pessoa vai para o homossexualismo porque essa mulher, o pai era violento com a mãe, com ela, os irmãos, depois eu conheci um namoradinho que ela acabou ela mesmo dando jeito de ser violento com ela. E aí acabou, o que aconteceu com ela? Homem é ruim, homem é mau. E aí ela falou, ela me relatou que ela não tem muito prazer no ato. Ela gosta do carinho, do carinho da companheira. Ela não tem muito prazer no ato em si, mas o carinho da companheira. Eu percebi ali, junto com ela, que, na verdade, ela não era homossexual. Ela estava vivendo, no caso, um pensamento distorcido de que o homem não prestava. Então, por isso ela foi para esse lado. Hoje ela está casada, tem um filho, né, vive bem, ela encontrou um marido legal, não tem problema, uma pessoa que entendeu o universo dela. Eu não estou falando aqui, gente, por favor, não me entenda mal. É a caso de casos, né? Então, mas no caso dela, foi assim, não foi como é que eu vou dizer assim, não é nada, não foi hereditário, não foi algo que nasceu. Ela escolheu esse universo, como disse aqui. Ela projetou aquilo que ela queria, conseguiu justamente numa mulher, né? E por um tempo aquilo ali fez sentido para ela, mas depois que parou de fazer sentido, né? Ela conseguiu se resolver e olha que bacana. E muitas vezes isso aí, Norberto, na constelação, né? A gente aprende muito sobre isso. São padrões que vão se repetindo e muitas vezes a mulher que não consegue bons relacionamentos, sabe?
elas têm problema com o pai, precisa ser resolvido com o pai. Geralmente, né? E isso acontece muito nas minhas sessões, assim, vem muito essa questão do pai, sabe? A pessoa vem e traz para mim uma questão. Por exemplo, teve uma que trouxe essa questão justamente de não conseguir ter relações com o marido. Ela não conseguia. E ela já estava fazendo acompanhamento com um sexólogo, com um psicólogo, né? E daí, uma única sessão a gente fez. Ela voltou lá na criança ferida. Ela tinha sofrido o abandono do pai. O pai, com 1 ano de idade, abandonou a mãe, deixou ela justamente no aniversário dela. Então, por esse motivo, ela também não gostava da festa de aniversário. Do dia do aniversário dela era angustiante. E olha a âncora, estava lá no aniversário de 1 ano. Foi o dia que o pai saiu. Então, o que esse abandono fez nessa criança, né? A gente fala criança ferida. Fez um buraco emocional ali. Então, assim, isso estava refletindo lá no relacionamento com o marido. E aí, o que aconteceu? A gente ressignificou esse sentimento, né? Ela olhou para aquela criança, ela olhou para aquele pai, ela perdoou aquele pai, fez ali toda a reconciliação. E, como passe de mágica, o problema com o marido foi embora. E há pouco tempo, esse atendimento aconteceu em janeiro do ano passado. Há pouco tempo a gente se encontrou, né? Eu, meu marido, ela e o esposo, e eles contando como que foi naquela noite. Assim, foi lindo, sabe? Essa reconciliação, essa reconexão com o marido, porque ela não tinha, né? Então, muitas das vezes, a gente precisa voltar lá no passado, lá na criança, e cuidar daquela criança, cuidar daquele sentimento que está lá, né? Como a Fabíola disse aqui, né? Ela trouxe o depoimento dela, o sentimento de solidão que ela tinha, né? Também estava relacionado com o pai. Então, quando a gente cura, né? Essa questão com o pai, com a mãe, né? Que são quem veio por trás e quem está impulsionando a gente para a nossa vida, quando a gente resolve isso, é um passe de mágica, a vida começa a andar, sabe? A pessoa começa a prosperar. E isso é muito lindo de ver. Olha, tem várias pessoas entrando aqui, quero agradecer cada um. Às vezes não dá tempo de honrar, porque passa rápido, mas é como a Eva disse aqui, dependência. Eu acredito muito, tanto é que quando eu fiz a minha ressignificação, que foi o acesso à memória do meu pai, eu mesmo fiz uma auto-hipnose. Eu já conhecia o processo, aprendi a fazer, eu mesmo ali entrei no processo de interiorização, eu mesmo acessei meu pai. Então, foi 1h30, mais ou menos, de intervenção, eu sozinho, sem ter um terapeuta comigo ali. Simples, né? E o bacana é que os clientes de hipnose, eles aprendem a levar esse processo. Você passou por isso hoje? Você viu como é simples? Você pode praticar isso no momento que estiver passando. Então eu aprendi a falar não, até então eu não falava. Eu falava sim para o outro e não para mim, né? Me prejudicava em benefício do outro. Eu entendi que muito do que eu passei na vida foi pela necessidade que eu tinha de ser aprovado pelo meu pai. Ser aprovado. Ser aprovado pelo meu pai. São bloqueios e eu passei muito por isso, Norberto. A questão da necessidade de aprovação. E eu ainda estou em processo, né? Ainda estou quebrando isso. Às vezes eu me pego aí, né, com uma atitude, mas agora vai ficando mais fácil da gente identificar. Mas a gente se prejudica. Por quê? Para não ser julgado pela outra pessoa, para não, né, para aceito. E buscar ser aceito pelo outro é pesado, né? Isso às vezes afunda a gente. Ali, nesse dia que eu fiz essa técnica lá, eu ressignifiquei, eu perdoei meu pai, eu pedi perdão para ele também, pelas vezes que eu também não respondi. Eu agradeci, porque eu acredito que não existe perda sem ganho. Porque a maneira como meu pai me educou e a maneira como ele exigiu de mim, não que meu pai era um cara... Meu pai era um cara nota 10, sabe? Mas ele só não sabia valorizar o que a gente fazia. Então, por exemplo, digamos que eu montasse num burro chuco, se eu não caísse, era obrigação minha. Não tinha parabéns, não tinha nada, não tinha elogio. Se eu caísse, ele desdenhava, mas não assim falando, ele só virava as costas e entrava. Aquilo me deixava no chão.
Então, em tudo que eu fiz na minha vida, eu procurei ser o melhor, para ter a aprovação dele. E aí, naquele dia, houve uma situação onde, pela primeira vez, eu falei não com alguém, e tinha um amigo do lado, que esse amigo olhou para mim assustado, assim, tipo O que assim. está acontecendo? Aí olhou para mim, aí, mais tarde, nessa mesma festa que a gente estava, onde eu falei não, ali, ele estava do meu lado, chegou um outro lá, e ele chegou falando bravo, vocês compraram o lote do lado, porque a gente colocou os carros lá. Ele chegou, sabe, nervosinho, ele todo, e eu não era de confrontar. Eu falei assim, cara, peraí, vamos lá que eu vou tirar meu carro, você foi o seu. Não, eu já coloquei meu carro em outro lugar. Aí eu sobriamente, né? Então, para que esse escândalo todo? Para que você está nessa. Aí o cara olhou para mim de novo. O que você fez com o Norberto? Quem que você é? Porque até então eu não reagia, eu não debatia, sabe? E foi realmente libertador. E foi assim, ó, né? Então, anos de psicologia tradicional, não desmerecendo, eu agradeço demais. Anos de psiquiatra e tudo. Mas ali naquele momento foi onde tudo aconteceu e a chave virou, né? Então, gente, busque ajuda se você está passando por alguma luta hoje. Aqui em cima, aqui do lado do ao vivo aí, do Norberto, tem um Vzinho. Se você não me segue, segue lá, segue a Aline. Se você está passando por alguma luta hoje, nos chame para conversar, que seja um papo informal, para conhecer um pouco mais a respeito do processo que nós utilizamos, que nos ajudou e ajuda outras pessoas. Nos segue, nos chama. O meu WhatsApp é DDD 31 98229 7436. É DDD 31 98229 7436. Eu tenho imenso prazer em explicar um pouco mais, porque a hipnose, gente, ela não é de hoje, tá? Em 1940, Budoada, já tinham sido feitas 2 cirurgias sem anestesia nenhuma, só com a hipnose. Isso aí no caso da medicina lá, né? A gente aborda a hipnose de outra forma. Então a hipnose não é novidade, ela está no crescente. Tá? Ela está hoje, tá se mostrando hoje como uma das mais eficazes ferramentas de terapia. Né? Então, assim, não desfazendo de terapia nenhuma, mas ela hoje é considerada, inclusive, não é nem uma terapia holística, né? Apesar de que ela trata o ser como um todo, ela já tem um embasamento científico, uma comprovação científica. Por que eu me identifiquei muito com a hipnose transformacional também? Por causa dessa questão científica. Eu não fiz teologia, eu fiz ciência teológica. Eu gosto muito de saber o por trás. Sabe? Eu sou muito de investigar as coisas, de ter ali a comprovação. E, então, assim, mas existem outras terapias. E não tem que ser, você não tem que gostar do que eu gosto, tem que gostar do que te dá prazer, do que te faz se identificar. Sorvete, né? Escolhe o Não seu é? sabor favorito e Isso. escolhe Esse o profissional mistura que sabor. você vai se identificar também, né? Aquele que você tem mais conexão. E procure, né? Busque essa ajuda, porque nós estamos aí para isso, né? Queremos ser usados. Aqui Norberto, já tem deu uma... aqui tem uma gama de terapeutas aqui, ó, que estão conosco aqui também, né? Que, de repente, se não for um de nós, vai ser um deles. Eu faço voto. Olha, eu quero viver muito no mundo melhor. Meu filho tem 21 anos, eu quero que meu filho não passe um décimo do que eu passei e que ele encontre um mundo muito, muito melhor. Mas para eu viver num mundo melhor, eu tenho que buscar ser melhor e ajudar o outro a ser melhor, porque o mundo é feito de pessoas. Então não dá para ser ganancioso, egoísta e querer que as coisas sejam boas só para mim. Porque se for boa só para mim, não vai ser um mundo legal. Tá joia. Olha, foi um prazer muito grande estar com você aqui, né? Batendo esse papo. A Eva falou aí, ao falar não é libertador. Gente, aprendam isso, que realmente é libertador, né? E busquem ajuda naquilo que precisar. Cuidem da saúde mental, da saúde emocional, da saúde do corpo físico, né? Faça atividades, aquelas que você se identifica mais. Eu adoro fazer academia, né? Tem 4 meses aí que eu tô fazendo. Tô amando. Que seja uma caminhada, que seja uma meditação que você faz ali pela manhã, uma yoga, tem várias coisas que dá para fazer para você buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E quando você encontra esse equilíbrio, né? Você vai estar mais feliz, você vai estar mais bem disposto, mais motivado, com mais vontade de realizar, de fazer coisas, e isso não tem preço, né? Então, nós estamos aí. Busque ajuda se precisar. Norberto, prazer imenso estar aqui com você. Chame mais vezes, tá? Faço? Assim? Eu não sei fazer isso, não. Eu faço assim. Obrigada, viu? Eu sou terapeuta com alma de caminhoneiro, ainda sou meio brucutu. Mas
Eu te agradeço também, Aline, como a Aline disse aqui. Gente, não é vale tudo, não, mas vale menos sofrer. Busque algo que você se identifica, que te traga prazer, bem-estar, porque Não espere. só para poder dar, só para poder dar essa questão, essa criança de 12 anos que sofreu bullying lá e começou. Gente, nós temos colocado cargas pesadas nas costas dessas crianças. A criança, antes, o meu trabalho era ir para a escola, fazer tarefa, depois ser criança. Tá. Hoje, eu vejo o pai levar marmita para a criança quando sai da escola, para ela ir dentro do carro comendo, até chegar na aula de inglês, ou balé, ou piano, ou seja o que for. Depois ela vai para a aula de arte marcial, feminino, a aula de escolinha de futebol. O pai, muitas vezes, projeta no filho aquilo que ele não foi. Todas as E frustrações. cria uma exigência muito grande, uma carga muito grande, e rouba a infância dessa criança, que futuramente vai ser um adulto com crenças limitantes, com traumas a serem tratados. Então, não cuide só da sua criança interior, mas cuide da criança também que você gerou, que é seu filho, que é alguém que você ama, né? Porque isso é muito importante e deixe nascer criança. Não que você não tenha que preparar ela para o mercado de trabalho, não, porque hoje realmente a gente tem que capacitar os filhos mais. Mas não coloca muita carga pesada, não. Deixa ela ter o tempo de criança dela, deixa ela aproveitar, correr, se lambuzar, porque é um tempo que não volta mais. Né? Eu fui muito feliz nisso aí, nesse tempo meu de criança. Gente, obrigado, Deus abençoe a todos, gratidão. Essa live vai ficar gravada, eu vou mandar inclusive lá para o YouTube. Se alguém achou que valeu a pena, quer mandar para alguém, manda um aviãozinho, compartilha. Tem que me colocar como colaboradora para mim aceitar. Você precisa me ensinar. Bom, você quer me ensinar isso aqui em público? Eu não sei fazer. Na hora que finalizar, tem a opção de compartilhar. Eu E daí, nessa opção de compartilhar, vai aparecer lá, marcar pessoas e pode ser que apareça para você o adicionar algum colaborador. Aí você... Tá ótimo. Tá ótimo. Então, gente, Deus abençoe. Tenha uma boa noite de sono para um bom descanso. Renove as energias para que amanhã vocês possam levantar capacitados a vencer os gigantes que se levantaram diante de vocês. Um beijo, Aline. Um beijo a todos os parceiros de missão, clientes, pessoas que estiveram aqui. Siga a Aline, me siga e vamos lá fazer desse mundo um lugar melhor. Fazer desse mundo um lugar melhor. É isso aí, Norberto. Beijo para você. Tchau.